Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é para trabalhar com radiciação em números racionais, principalmente raiz quadrada, beleza? Nós já vimos raiz quadrada no sexto ano, também vimos raiz quadrada quando estudamos no início do ano os números inteiros, e agora a gente vai ver também com números racionais. A única coisa que vai mudar é que vocês verão como calcular uma raiz quadrada com frações e com números decimais, ok? Lembrando, quando a gente fala de raiz quadrada, não vai existir raiz quadrada com números negativos, ok? Mas se esse sinal de negativo estiver fora do radical, aí a gente consegue calcular sim. Então preste atenção nesse vídeo, acompanhe o passo a passo da resolução dos exemplos, nessa explicação, para você conseguir fazer os seus exercícios sem dificuldade, ok? Vem comigo. Bom, sétimo ano, nosso assunto então é sobre radiciação, que são raízes dentro do conjunto dos números racionais. Sempre que aparece esse quezinho aqui, está se referindo ao conjunto dos números racionais. O que é esse conjunto? São os números inteiros, ok? São os números fracionários, os números decimais, as dízimas periódicas, tanto na versão positiva quanto na versão negativa, tá bom? E a gente precisa relembrar que calcular raízes, e não existe só a raiz quadrada, tá? Existe raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta e assim por diante. A operação de radiciação, ela é a operação inversa da potência. Igual a soma é o inverso da subtração e a multiplicação é o inverso da divisão, a radiciação é o inverso da potência, tá bom? Os números que têm raiz quadrada, aí eu tô falando agora de raiz quadrada, a gente vai ver mais sobre raiz quadrada, tá bom? Os números que têm raiz quadrada exata, eles são chamados de números quadrados perfeitos. Isso aqui vocês viram lá no sexto ano, também falamos disso com os números inteiros e agora com números racionais, tranquilo? Vamos relembrar como é que calcula uma raiz quadrada. Esse símbolo aqui é chamado de radical. O número que está dentro do radical é o radicando. E o resultado a gente chama de raiz quadrada nesse caso aqui, tá? Nesse caso é raiz quadrada. Quando que eu sei que é uma raiz quadrada? Quando não aparece nenhum número aqui no índice. Se aparecer 2 aqui no índice, ó, for assim, continua sendo raiz quadrada. Mas se aparecer outro número além do 2, se for um 3 aqui no índice, se for um 4, aí deixa de ser raiz quadrada, tá bom? Bom, calcular uma raiz quadrada é você pensar no seguinte: qual é o número que vezes ele mesmo dá 16? Esse número é quem? É o 4. Por que a raiz quadrada de 16 é 4? Porque 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4, dá 16, ok? Outro ponto importante da gente lembrar, não existe raiz quadrada para números negativos. Então, exemplo, coloquei um exemplo aqui para vocês. Raiz quadrada de menos 9. Não há solução dentro do conjunto dos números racionais. Por que não há solução? Qual é o número que vezes ele mesmo dá menos 9? Ah, professor, o menos 3. Tá, se eu faço isso aqui, ó, menos 3... vezes ele mesmo, menos 3, isso não dá menos 9, isso dá mais 9, porque sinais iguais na multiplicação dá positivo, tá vendo? E se eu fizer o 3 positivo vezes o 3 positivo, também dá 9 positivo, não dá menos 9. Ah, professor, então você pode fazer isso aqui, ó, mais 3 vezes menos 3, que aí sinais diferentes dá negativo. Ok, mas isso aqui são números iguais? Raiz quadrada é você pensar no número vezes ele mesmo. Eles não são iguais, tá? Então, isso daqui está errado para calcular a raiz quadrada, ok? Então, qual é o número que vezes ele mesmo dá menos 9? Não tem, beleza? Ou seja, não vai ter solução para raízes de valores negativos. Raízes quadradas, tá bom, pessoal? Não vai ter solução. Agora, e se o menos estiver fora do radical, professora? Aí, nada a ver, aí eu consigo calcular. Esse menos que está fora do radical, ó, eu repito aqui no resultado.
E aí, qual é a raiz quadrada de 9? É 3 positivo. Lógico que quando eu coloco esse 3 positivo aqui, automaticamente ele fica negativo por conta do menos que eu tive que repetir, que estava fora do radical. Esse cálculo menos raiz quadrada de 9 é totalmente diferente de raiz quadrada de menos 9. Não confunda, tá? Esses dois aqui são cálculos totalmente diferentes. E nesse primeiro caso da raiz quadrada de menos 9, não haverá solução. Tranquilo? Então, deu pra gente relembrar um pouquinho o que é raiz quadrada, não é mesmo? Agora eu vou mostrar para vocês como que calcula raiz quadrada com frações, né? Como é que eu vou fazer um cálculo de raiz com frações? Você vai calcular separadamente a raiz do numerador e a raiz do denominador. Então, exemplo, qual é a raiz quadrada de 9/25? Você vai calcular a raiz do numerador separado e a raiz do denominador separado também. Ou seja, fica raiz quadrada de 9, que é 3, raiz quadrada de 25 é 5. Professora, por que deu 3/5? 3 vezes 3 dá 9 e 5 vezes 5 dá 25, ok? Então, raiz quadrada de 9/25 é 3/5. Bem fácil, não é? Olha essa letra B aqui, não é raiz quadrada, gente. O índice aqui do radical é 3. Isso quer dizer que é uma raiz cúbica. Raiz cúbica de 1/8. Como é que eu calcularia isso? Você vai calcular separado. Raiz cúbica de 1, que é o numerador, raiz cúbica de 8, que é o denominador. O que é uma raiz cúbica? É um número vezes ele mesmo 3 vezes, que vai dar 1/8. Então, ó, qual é o número que eu multiplico por ele mesmo 3 vezes que dá 1? O próprio 1, olha bem, ó. 1 vezes 1 vezes 1 dá quanto? 1, ó, multipliquei 3 vezes. Por que 3 vezes? Porque o meu índice é 3, tá falando de raiz cúbica, ok? E aqui embaixo, raiz cúbica de 8. Qual é o número que vezes ele mesmo 3 vezes vai dar 8? É o 2, porque 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar quanto? Que vai dar 8. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Resultado da raiz cúbica de 1/8, 1/2. Tranquilo? Eu coloquei aqui esse exemplo da raiz cúbica, mas o livro de vocês nas atividades só vai trazer raiz quadrada. Então, não se preocupa com raiz cúbica por enquanto, tá bom? Terceiro exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Eu tenho a raiz quadrada de menos 3/2 ao quadrado. Aí você pensa assim, professora, não tem solução porque é negativo e não existe raiz quadrada de número negativo. Calma. É número negativo, só que antes dessa raiz existe uma potência aqui dentro para fazer. Quando aparecer dessa forma, primeiro você calcula a potência e depois calcula a raiz quadrada. Então, ó, primeiro eu vou calcular quanto que é menos 3/2 ao quadrado, tranquilo? Pensa aí, o expoente ao quadrado ele é par, significa que o resultado fica positivo. Aí, ó, ficou positivo, então dá para calcular a raiz quadrada assim, ok? Agora pensa, 3 ao quadrado não é 3 vezes 2, é 3 vezes 3 que dá 9. E 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, 4. Então, na verdade, você quer a raiz quadrada de 9/4, ok? Qual é a raiz quadrada de 9? 3. Qual é a raiz quadrada de 4? 2. Resultado, então, da raiz quadrada de menos 3/2 ao quadrado é 3/2, ok? Muito fácil de fazer. Agora, a gente vai verificar como calcular uma raiz quadrada de números decimais. O que são números decimais? Aqueles números que aparecem com vírgula, tá bom? O segredo é você transformar o número decimal em fração e então calcular a raiz. Então, letra A. Qual é a raiz quadrada de 0,16? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse número decimal e transformar para fração. Observa, eu tenho 2 números depois da vírgula, então o meu denominador vai ter 2 zeros, fica denominador 100, uma potência de 10 com 2 zeros, que é o 100. Tirando essa vírgula, vira 16, esse 16 fica no numerador. Então, 0,16 em fração é 16 centésimos. E aí, eu calculo a raiz quadrada desta fração aqui. Qual é a raiz quadrada de 16? 4, porque 4 vezes 4, 16.
Qual é a raiz quadrada de 100? 10. Oh, eu coloquei errado, gente, desculpa, é 10. Oh, meu Deus, eu coloquei errado, tá? Perdão. Aqui, ó, não existe esse zero, tá bom? É 10. 4 décimos. Então, esse resultado aqui, ó, tá errado, tá? Qual é o resultado de 4 décimos? 0,4. Perdão, ó, como é que a falta de atenção atrapalha, tá vendo? Tá vendo? Até a professora aqui, eu errei porque falta de atenção. Raiz quadrada de 100 é 10, tá bom? E aí, 4 décimos eu volto para a versão decimal. Como assim, professora? Gente, não era decimal? Então, eu volto o seu resultado para decimal. Então, como é que fica 4 décimos em decimal? É 4 dividido por 10. É só lembrar, se o meu denominador tem um zero, eu vou ter só uma casa depois da vírgula. Resultado 0,4, ok? Letra B. Qual é a raiz quadrada de 1,69? Bom, primeira coisa, transforma esse 1,69 em fração. Eu tenho 2 números depois da vírgula, então o meu denominador vai ser a potência de 10 com 2 zeros, que fica 100. Tranquilo? Agora, o numerador é só tirar a vírgula, fica 169. Então, agora eu vou calcular a raiz quadrada de 169 centésimos. Qual é a raiz quadrada de 169? Que número vezes ele mesmo dá 169? É o 13. E que número vezes ele mesmo dá o 100? O 10. Ficou 13 décimos. Eu vou voltar para a sua versão decimal. Como? 13 dividido por 10. Eu tenho um zero, vai ficar uma casa depois da vírgula, resultado 1,3. Se você fizer 1,3 vezes 1,3, vai dar exatamente 1,69. Tá bom? Por isso que a raiz quadrada de 1,69 é 1,3. Porque se eu fizer a operação contrária, que é a potência, 1,3 ao quadrado, vai dar exatamente 1,69. Letra C. Ó, número negativo. Professora, não tem raiz. Calma, gente. É um número negativo, só que antes da raiz eu tenho essa potência ao quadrado aqui para fazer. Como que fica menos 0,7 ao quadrado? Expoente ao quadrado é 2, significa que é par, resultado positivo. Então, esse resultado aqui dentro, ó, é positivo. Tranquilo? Então, já sei que dá para calcular porque é positivo. E calcula 0,7 vezes 0,7, você vai achar 0,49. Esse número é decimal. O que eu faço com ele? Transforma para fração. Tenho 2 números depois da vírgula, vou ficar com o denominador 100, que tem 2 zeros. Tranquilo? Tiro a vírgula, fica 49 centésimos. Raiz quadrada de 49 centésimos é você fazer separadamente. Raiz quadrada de 49, que é 7, porque 7 vezes 7 que dá 49. E raiz quadrada de 100, 10 vezes 10. É 10, porque 10 vezes 10 que é 100. Ficou resultado 7 décimos. E eu vou transformar ele em decimal, porque inicialmente era decimal. Então, transformando 7 décimos em decimal, é só dividir 7 por 10 que você vai achar 0,7. Tranquilo? E por último, eu coloquei aqui, ó, raiz quadrada de menos 2,25. Neste caso aqui, não tem potência para fazer aqui dentro. Já apareceu um número negativo. Então, tem como eu calcular raiz quadrada de número negativo? Não. Então, eu coloco esse zero cortadinho no meio. O que significa esse zero cortadinho no meio? Não há solução, porque eu não consigo calcular a raiz quadrada de número que seja negativo. Tudo bem, pessoal? Agora vocês vão ver um exemplo, eu vou fazer com vocês um dos exercícios do livro, que traz uma expressão numérica envolvendo raiz quadrada. Vocês também vão fazer exercícios que têm expressão numérica, com potência, com raiz, com divisão, com multiplicação, com soma e com subtração. E aí a gente tem que seguir aquele passo a passo visto desde o 6º ano. Qual é o passo a passo? Começo nas raízes e nas potências, depois multiplicações e divisões e por último soma e subtração, ok? Bom, galera, o que eu escolhi para fazer junto com vocês é a expressão que está na página 55, questão 2, é a terceira expressão que aparece aí para a gente realizar junto, tá? E a expressão que tem aí é
raiz quadrada de 0,49 multiplicado pela raiz quadrada de 2,25 menos 1 dividido pela raiz quadrada de 0,64 mais 2. Então, eu tenho aqui 3 raízes quadradas com números decimais. Eu vi, né, eu expliquei para vocês, já falei, que para calcular, então, a raiz quadrada de um número decimal, eu vou transformar esse número decimal para uma fração, certo? Então, eu vou começar no 0,49. O 0,49, ele tem 2 casas decimais. Significa que o meu denominador vai ter quantos zeros? Vai ter, ó, 2 zeros. Vou colocar aqui, ó, 100, tá? Tem 2 casas decimais, denominador, potência de 10 com 2 zeros, que é 100. O meu numerador é só tirar a vírgula, vai ficar 49 centésimos. Então, eu vou calcular a raiz quadrada de 49 centésimos vezes raiz quadrada de 2,25. Esse número aqui, transformando em fração, vai ficar, ó, raiz quadrada de 225 sobre 100. 2 casas decimais, o denominador fica 100 também, tirando a vírgula aqui em cima fica 225. Esse menos 1 eu só vou repetir, tá vendo? Agora eu vou para de baixo. Aqui, ó, tem um traço, tá? Aí eu vou pro denominador da fração. O denominador é raiz de 64. Raiz de 64 é, em fração, 64 centésimos. Então, eu vou calcular a raiz quadrada de 64 centésimos e vou repetir o mais 2. Vou colocar uma seta aqui para poder dizer que eu vou continuar aqui do lado, tá bom? Porque senão vai faltar espaço. Agora, a gente vai calcular essas raízes. Raiz de 49 é quem? 7, porque 7 vezes 7 é 49. Raiz de 100, 10. Repete o vezes. Raiz de 225 é 15, porque 15 vezes 15 que dá 225. Raiz de 100, 10. Repete menos 1. Vou para o denominador aqui embaixo agora. Raiz de 64 é 8, porque 8 vezes 8 é 64. Raiz de 100, 10, porque 10 vezes 10 que é 100. Repete o mais 2. Volto aqui em cima para o numerador da fração. No numerador ficou multiplicação e subtração. O que eu faço primeiro? Multiplicação. Então, eu vou multiplicar essas frações, ó. 7 vezes 15 e 10 vezes 10, ok? Então, quanto que dá 7 vezes 15? 7 vezes 15, vamos calcular aqui, ó, no cantinho aqui. 15 em cima, o 7 embaixo. 7 vezes 5 é 35, vai 3. 7 vezes 1, 7, mais 3, 10. Olha o resultado aí, 105. Então, coloco 105 no numerador aqui e 10 vezes 10, 100, certo? Repete o menos 1. Coloco o traço da divisão aqui embaixo. Agora, aqui embaixo eu tenho 8 décimos mais 2. Fazer soma com fração, os denominadores precisam ser iguais. E o denominador do 2 é 1, eles não são iguais. Vai precisar do MMC. Quem é o MMC de 10 e 1? O próprio 10. Então, coloco 10, repito mais, coloco 10. O que eu faço com esse novo denominador 10? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 10 dividido por 10 dá 1. 1 vezes 8, 8. 10 dividido por 1, 10. 10 vezes 2, 20. Ok? E aqui em cima ficou subtração com fração, vou fazer a mesma coisa. Preciso do MMC para deixar esses denominadores iguais. Quem é o denominador de 1 e 10, pessoal? De 1 e 100, no caso, aqui. 100. Repito menos, 100 também. O que eu faço com esse 100? Eu divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Então, 100 dividido por 100 dá 1. 1 vezes 105, 105. 100 dividido por 1, 100. 100 vezes 1, ó, 100. E embaixo aqui, coloco o traço da divisão. Eu tenho 8 mais 20, que dá 28, certo? E 10, que é aqui, denominadores iguais, repete. Ficou 28 décimos. Tranquilo? Dá para simplificar essa fração 28 décimos. Dá para simplificar por 2. Ó, já vou simplificar logo por 2. E aqui em cima eu vou calcular 105 menos 100, vou colocar aqui embaixo, tá? 105 menos 100 dá 5.
E denominadores iguais, o que que eu faço? Só repito. Pronto, tranquilo. E embaixo ficou 28 décimos, que eu tô simplificando isso aqui por 2. Então, aqui embaixo, ó, outro taço aqui de divisão. 28 dividido por 2 fica 14, ok? E 10 dividido por 2, 5. Então, ficou 14 quintos aqui como divisor, né? Como o denominador. Bom, 5 centésimos eu também consigo simplificar. Dá para simplificar isso aqui, gente? Por 5. Vamos colocar aqui do lado. Quanto que é 5 dividido por 5? 1. E 100 dividido por 5, 20. Ao invés de colocar nesse formato assim, uma fração dividido por outra fração, eu vou colocar com 2 pontinhos agora, tá? Repete 14 quintos. Bom, ficou uma divisão com frações. Qual é a regra de divisão com frações? Repete a primeira, inverte a segunda e multiplica, ou aquele método ninja que eu ensinei. Pega aqui, ó, e multiplica cruzado. 1 vezes 5, 5. E 14 vezes 20. Ai, professora, eu não sei isso de cabeça. Gente, vem aqui, ó, e multiplica. 14 vezes 20. 0 vezes qualquer coisa, 0. Vou pro 2, elimino aqui as unidades. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. Somando, ó, quem você acha? 280. Prontinho. O que que falta? Falta simplificar, porque é obrigatório. Dá para simplificar isso aqui por 5. Ao simplificar isso aqui por 5, você vai chegar no resultado. 5 dividido por 5, 1. 280 dividido por 5, você vai achar 56. Esse é o resultado final da expressão. Logo no início, parecia um bicho de 7 cabeças quando apareceu nesse formato. Mas aí a gente começou a transformar os decimais em frações para calcular as raízes. Viu que não ficou assim tão complicado. Foi para a regrinha de multiplicar antes de subtrair, certo? E aqui embaixo eu já fiz a soma com frações. E soma com frações ou subtração tem que lembrar do MMC. Tranquilo? Então, o resultado aqui da nossa letra C da número 2 é 1/56. Espero ter ajudado vocês. Vocês agora vão fazer as demais atividades, tá bom? Da página 54 e 55 do livro 2, para treinar um pouquinho o cálculo com raiz quadrada e também de expressões numéricas. Por hoje é só, pessoal. Beijo grande e eu encontro vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!